Hernan Crespo foi duro ao responder sobre a possibilidade de contar com jogadores do Corinthians numa eventual troca por Alisson. Você sabe que Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 nesse domingo na Neoquímica Arena e depois da partida o treinador do São Paulo foi perguntado: você quer algum jogador do Corinthians para liberar o Alisson? Alisson, que pelo segundo jogo seguido nem sequer foi relacionado, opção da diretoria do São Paulo, que aguarda por uma negociação do atleta. Resposta do Crespo foi a seguinte: se o Alisson quer ir para o Corinthians, é uma escolha dele. Não é um problema meu, mas do Corinthians eu não preciso de ninguém. Frase forte que acabou repercutindo bastante entre torcedores do São Paulo. Até por isso, e pela insistência do Alisson em se mudar para o Corinthians, que já se começa a especular a possibilidade de o Alisson ir sem um contrapeso, sem nenhum jogador em troca. O Corinthians precisaria pagar uma compensação financeira ao São Paulo, além de uma obrigação de compra caso metas fossem alcançadas. O Dorival Júnior quer muito contar com o Alisson, enquanto o Crespo não tem intenção e planos de utilizar o jogador. Só para completar, quero registrar que o Dorival, na entrevista coletiva pós-clássico, afirmou que o Corinthians não pode perder mais jogadores e que ceder um atleta para contrapartida do negócio do Alisson não seria algo interessante. O São Paulo chegou a pedir o Ranieri e o Corinthians não topou. A especulação de que o Martinez poderia ser usado como contrapeso está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer o Martinez. E o Wesley pode voltar a ser reforço do Corinthians. Jogador formado na base do Timão e vendido para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. No fim de semana, Wesley causou alvoroço entre torcedores alvinegros ao publicar uma foto com a camisa do Corinthians na Neoquímica Arena com a música Louco para Voltar. Essa música é do Felipe Ret. O atacante ainda arquivou todas as fotos do seu Instagram, deixando apenas uma com a camisa do Corinthians. Foi o suficiente para que todo torcedor alvinegro imaginasse que o Wesley estaria voltando, até porque o Corinthians admite buscar um atacante de lado de campo. Wesley se encaixaria perfeitamente. O que eu fiz? Entrei em contato com o Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, para perguntar se existe alguma negociação. Abre aspas para ele: até agora não tem nada além da postagem dele. Então o Corinthians nega que existam tratativas, mas quero chamar atenção para a parte do até agora. Ou seja, o Corinthians não descartou o Wesley. O problema é que a questão financeira é um enorme impeditivo. Wesley é alvo do Benfica, time português topa pagar entre 15 e 18 milhões de euros. Isso sem falar no Besiktas, que também já demonstrou a intenção de fechar com o jogador. Diante desse cenário, em que existem propostas reais para a compra do atleta, difícil imaginar que o Al Nassr tope emprestar o Wesley para o Corinthians. E o Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho para comprar o jogador. Wesley, que na atual temporada soma 18 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Al Nassr, é muito mais reserva do que titular. Só para completar em relação ao Timão, registrar que Vini Souza, volante revelado pelo Flamengo, ao lado de Hugo Souza e Mateuzinho, e que hoje pertence ao Wolfsburg, foi sugerido ao Corinthians e o Timão tenta convencer o clube alemão a contratá-lo, a cedê-lo por empréstimo de uma temporada. Como o Corinthians está trazendo vários jogadores como Pochettino, João Ricardo, Caio César, poderia pagar logo o que o Angeleri quer para ele treinar, porque lateral esquerdo, bom, tá escasso. É que são duas coisas diferentes, né, Karina? Há uma briga grande lá dentro do Corinthians para reduzir custos, para baixar a folha salarial. Nessa semana eu prometo para trazer para vocês o saldo entre saídas e chegadas. E o que eu já posso garantir é que entre saídas e chegadas, o Corinthians baixou sua folha. Mas baixou bem menos do que aqueles 5 milhões de reais por mês que o Corinthians planeja e precisa conseguir para bater a meta orçamentária, tá? É natural que essa folha dê uma bela aliviada com a saída do Memphis na metade do ano. O cara que custa 6 milhões de reais por mês, se ele sai, não, ele vai sair em junho, tá? Então, os últimos 6 meses não terão Memphis Depay. 6 vezes 6, estamos falando de 36. Aí você coloca mais metade, porque o 13º equivalente é proporcional, estamos falando de 39 milhões de reais da folha. 39 dividido por 13, dá 3, né? Então, você tem 13, 26, 30, você tem, a partir da metade do ano, uma redução de 3 milhões de reais na folha. Enfim. Equacionando para a temporada inteira, tá? Isso vai dar certamente uma ajuda. O Gilvan Suzuki, se fosse o time do Corinthians titular, teria vencido. Vem mais algum jogador por aí, a gente estava contando sobre reforços, né? Hoje o Corinthians tem como prioridades um lateral esquerdo,
E aí eu posso até contar que a busca por um lateral esquerdo é por um lateral esquerdo brasileiro que atua no Brasil ou no exterior. Pelo que eu entendi dessa conversa com o Marcelo Paz, esse cara, pelo que eu entendi, ele não joga no Brasil. Tá? Ele é brasileiro, mas atua no exterior. Porque eu perguntei assim, vocês vão atrás de lateral? Sim, vamos precisar. Falei, o negócio com o Angeleri tá difícil, praticamente chance zero. Falei, mas e aí, vai ser estrangeiro, vai ser brasileiro? Não, a gente está atrás de um brasileiro, mas isso não significa que ele está no Brasil. A gente pode estar de olho também num lateral brasileiro no exterior. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei com a impressão de que esse lateral que o Corinthians busca para disputar a posição ou para ser titular em relação ao Matheus Bidu, deva vir de fora, tá? O Corinthians quer mais um extremo. Aí eu perguntei sobre Michael e Cebolinha. Ele falou que os dois são extremamente caros e difíceis. Reginaldo. E o Savarino tem alguma coisa ainda com o Corinthians? O Corinthians tentou o Savarino, mas a impressão que o Savarino passa para quem quer, para qualquer um, é de que ele não quer sair do Botafogo. E eu não sei o porquê. Não sei se ele quer sair só para jogar na Europa, se ele não quer sair só para dar uma de. Só para ser do contra, mas a verdade é que ele já teve propostas, entre elas do Fluminense, com o aval do Botafogo, mas recusou. Quando o São Paulo procurou, o São Paulo não conseguiu avançar porque ele disse que não queria vir para São Paulo. Aí, quando o Fluminense apareceu, todo mundo falou, então agora ele vai, né? Enfim. Roberto Marmo usa uma expressão que eu bati muito nessa tecla no ano passado. O Corinthians escolhe jogo. Foi assim o ano passado inteiro, e essa é a impressão que dá no início desse ano também. O Angeleri, o grande ponto o Augusto havia prometido aumento para ele, mas a atual diretoria já acha que o Angeleri tinha um salário alto. Se tiver que dar esse aumento, aí fica incompatível com alguém que funcionou às vezes melhor como zagueiro do que como lateral. Mas o Corinthians tem interesse na contratação do volante Vinícius Souza, ex-Flamengo, Vinição, que está no Wolfsburg da Alemanha. O Wolfsburg pagou 15 milhões de euros. E aí é um negócio meio complexo, porque o Corinthians está buscando um primeiro volante. E o Corinthians tem interesse e busca o empréstimo. Mas o Hernan já avançou nessa apuração e seria uma oferta, né, Hernan? O Corinthians tem uma oferta feita verbal para os representantes e que ela vai se materializar para o Wolfsburg. A ideia é um empréstimo. Um empréstimo. Por quê? Porque o Corinthians não tem 15 milhões de euros para pagar no jogador. É um empréstimo. O Corinthians busca, vai estar buscando tanto volante assim. É importante a gente citar o quê? O Corinthians perde o Maicon, o Corinthians tem uma treta para resolver com o Martínez, não se sabe o que vai acontecer, e vai chegar oferta pelo Breno Bidon ainda nessa janela. Vai vender? Não se sabe. Então o Corinthians está se cercando de várias opções de mercado para ter volantes, primeiro, segundo volante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Alisson também, que tem avanço. Então, assim, é um Corinthians que está on no mercado. E o Vini Souza, que o Felipe está trazendo aqui junto comigo essa informação, é tratado ainda com complexidade. Por quê? Porque é um jogador que você tem que tirar da Europa, é um empréstimo. Você vê os tubarões do mercado hoje, estão trazendo esses caras da Europa pagando. O Corinthians não tem grana para isso. É uma reconstrução, é um novo trabalho, uma nova diretoria, uma gestão que está começando, acabou de cair o Transferban. Então, assim, é um empréstimo e aí tem que ver se os alemães vão se empolgar com a ideia. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!